Olá, bom dia. Hoje eu quero falar sobre um assunto que com certeza muitos que ouvirem vão se identificar com esse assunto. A pergunta é: seu passado te condena? Seu passado está interferindo no seu presente? Seu passado está tolhendo o seu futuro? Então são três perguntas que muitas vezes muitos estão passando por essa situação. Bem, quando falamos do passado interferindo o presente, talvez muitos de nós pensem em erros cometidos, no passado. Talvez por ignorância, por falta de conhecimento, ou talvez até pela própria imperfeição humana que todos nós herdamos de Adão e Eva, Então isso ocorre com muita frequência. Agora, será que a Bíblia pode nos ajudar a lidar com essa situação e até mesmo nos fortalecer contra essa tendência de colocar o passado no nosso presente? Eu queria analisar aqui a vida de uma pessoa muito respeitada por aqueles que leem a palavra de Deus, visto que ele foi usado para escrever a maior parte dos livros da Bíblia. Estamos falando aqui do apóstolo Paulo. Como foi o passado de Paulo antes de se tornar cristão? Bem, se você pegar aqui a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, dos versículos 12 a 16, você vai ver no versículo 12 Paulo falando que ele agradecia a Jesus por Jesus ter considerado ele digno de um ministério, ou digno de ser designado para um ministério. No 13 ele fala que ele no passado foi blasfemador, perseguidor e insolente, mas ele fala que foi concedida misericórdia a ele, visto que ele agia com ignorância e também não tinha fé. No versículo 15, ele fala que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E é interessante que ele se coloca como sendo o principal pecador. E no 16 ele fala que foi concedida misericórdia a ele por meio de Cristo, Então vejam que o apóstolo Paulo tinha um passado que também poderia, interferir no seu presente, se ele realmente não tivesse vencido a tendência de se condenar. Agora, alguém poderia falar, mas não foram pecados tão graves assim, Não foram pecados tão graves. Bem, vamos analisar aqui então o capítulo 8 de Atos. O capítulo 7 de Atos fala sobre a morte de Estevão. Diz que Estevão foi morto por apedrejamento. Agora, se você pegar Atos 8:1, fala aqui de Saulo, Saulo é o mesmo apóstolo Paulo, Depois se tornou apóstolo Paulo, mas antes de ser Paulo, ele é chamado de Saulo. Olha o 8:1 de Atos. Saulo, por sua vez, aprovava o assassinato dele. E aí diz que começou uma perseguição muito grande contra a congregação. Mas eu quero ir já direto para o 3. Olha o que diz o versículo 3. Mas Saulo começou a devastar a congregação. Ele invadiu uma casa após outra, arrastando para fora tanto homens como mulheres e entregando-os à prisão. Note a tendência de Paulo. Primeiro que ele foi cúmplice, por assim dizer, do assassinato de Estevão, porque ele estava ali e aprovava. Provavelmente pediram a opinião dele e ele estava ali concordando que realmente merecia ser apedrejado. Dá a entender isso, porque diz que ele aprovava, E no versículo 3 fala que ele invadia as casas daqueles que se tornaram seguidores de Cristo e arrastava as pessoas para fora da casa, Arrastava, não pedia com educação, ele arrastava, tanto homens como mulheres. Com certeza estavam ali homens idosos, mulheres idosas, jovens, pessoas talvez até doentes, Mas Paulo, sem piedade, arrastava eles para fora e colocava na prisão. Então, note que o passado de Paulo realmente foi um passado difícil, Um passado terrível. Mas, como ele mesmo fala, Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, e ele se colocava como sendo o principal caso. O principal caso. Agora, esse homem que foi um homem terrível, perseguidor, insolente, blasfemador, violento, Violento. Será que ele mudou? E qual foi a mudança que ele fez à medida que ele aceitou o sacrifício de Cristo? Aqui no capítulo 11
de 1 Coríntios, fala da mudança de Paulo. Olha que interessante, olha que mudança radical. 1 Coríntios 11:1, Paulo fala assim, olha, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então agora Paulo fez uma mudança tão grande, mas tão grande na sua vida a partir do momento que aceitou o sacrifício de Cristo, que ele falou para os cristãos, né? Olha, imitem a mim como eu imito a Cristo. Olha que coisa fantástica, né? Então isso mostra que Paulo, ele, por assim dizer, não colocava o seu passado terrível paralisando-o no presente. O presente é presente, passado é passado. Então Paulo, ele é um exemplo muito grande para aqueles, né, que se martirizam por erros cometidos no passado. Não importa o erro que você cometeu. Aqui nota que Paulo, ele participou do assassinato de uma pessoa inocente. Mas ele mudou tanto, né? O arrependimento dele foi tão grande, a mudança foi tão grande também, que agora ele fala, né? Imitem a mim como imito a Cristo. E eu gostaria de analisar, aqui para que possamos meditar, o que diz 1 João capítulo 3, os versículos 19 e o 20. Então diz assim, 1 João 3, 19 e 20. Por meio disso saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, sempre que o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então aqui o apóstolo João está falando, né? Que sempre que o nosso coração nos condenar, nós podemos ficar tranquilos porque Deus é maior do que o nosso coração. Então não precisamos ficar, né, nos martirizando com erros do passado, fazendo com que esses erros atrapalhem o nosso presente, né, e nos tolham com relação, nos deixem tolhidos com relação às perspectivas maravilhosas que o futuro nos apresenta. Porque, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o futuro para aqueles que moldaram a sua vida mediante o sacrifício de Jesus, aceitaram o resgate provido por Jesus, né? Porque Jeová enviou seu filho, né? Primeiro, João 3,16 diz que Jeová enviou seu filho para que todo aquele que neles exercesse fé tivesse vida eterna e não fossem destruídos. Então, aqueles que realmente aceitaram a Cristo e vivem segundo os princípios cristãos, eles, sempre que o passado tenta vir à mente, tentando tolher, né? Atrapalhar o presente e tolher o futuro, eles lembram-se desse versículo. 1 João 3,20. Deus é maior que o nosso coração. Se o nosso coração quiser nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração. Então, que todos nós tenhamos sempre em mente. Dessa forma, o nosso passado não estará interferindo no nosso presente nem tolhendo o nosso futuro. Não importa o pecado que tenhamos cometido. Deus é maior do que tudo isso. E Ele quer nos dar vida e vida eterna. Então, essa é uma mensagem, né, que eu estou passando para os irmãos e para todos aqueles que ouvirem esse áudio, e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo.